Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arq Pode Tudo, porque aqui a gente pode tudo. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, tem uma experiência enorme na arquitetura corporativa. Durante 15 anos trabalhou dentro da área de arquitetura da Rede Globo, né? E adquiriu uma experiência enorme ali dentro. Hoje em dia ela trabalha com arquitetura residencial, desenvolveu um método excelente para quem tem criança em casa também. E palestrante agora, dá várias palestras. E ela presta também consultorias para grandes escritórios de arquitetura. Então, uma honra recebê-la aqui, Carol Zini. Da Zini Arquitetura. Adorei. Tô, assim, primeiro podcast, hein? Olha! Obrigada pelo convite. E, assim, agradecendo também a disponibilidade que vocês têm para fazer esse ecossistema aqui, né? Para ajudar estudantes, ajudar, né? Porque quando a gente troca, partilha, experiência, a gente evolui o nível do mercado. Então, exatamente. Assim, todo mundo cresce junto, né? E já passaram muitos profissionais aqui e a gente sempre fala isso, né? O legal é a gente compartilhar a nossa vida, as nossas dificuldades, né? Que todo mundo cresce junto. Por que guardar só pra você, né? Olha aqui, a menina dá aula de gestão. A menina é um espetáculo. Vamos compartilhar com a gente quer saber também da sua história. E a palestra dela, que assim, andei dando uma olhada maravilhosa sobre a estruturação do processo, né? Desde aquele início até o final, a gente deixa para falar depois, né? Conta um pouquinho pra gente da sua história, da sua caminhada, como foi a sua história na Globo, como você resolveu migrar. Conta pra gente um pouquinho. Quem é a Carol Zini? Quem é a Carol Zini? Então, eu fiz o FRJ e eu fiz um ano em Portugal. Quando eu voltei de Portugal, eu fiz na FAUP, lá na Universidade do Porto. Quando eu voltei, eu fui estagiar na Paloma Yamagata. E a minha ideia era muito, realmente, ficar no residencial, criar e talvez ser professora. Eu tinha essa vontade de compartilhar conhecimento, assim, sempre gostei de falar, enfim. Então, essa era a minha ideia de arquitetura, aquela ideia, por que você faz arquitetura? Era para projeto. Até que eu vi um anúncio do programa estagiário da Globo e aquilo me encantou. Eu sempre amei Globo, sou geração Xuxa, assim, sabe? Tinha uma relação emocional com a Globo. E aí me inscrevi e eram, assim, diversos processos longos, né, etapas, coletivo, não sei o que, assim, e era assim, aquele salário mais alto de estágio. Eu falei, eu vou ser rica quando conhecer com esse salário de estágio. Então eu tava almejando muito e eu queria cenografia, né, porque eu tava muito conectada com criar, né? Eu tinha muito essa criação, porque tem gente que faz faculdade e já sabe que não gosta tanto de projeto, né? Assim, quer ir para o lado da obra. Eu não era essa pessoa, eu era uma pessoa de criação. Era aquela que ficava assim do lado do professor de projeto, aí fazia 1 milhão de maquete, 1 milhão de desenho, 1 milhão de sabe? Eu era bem nerdzona de projetos, sabe? Então, e aí eu passei. E aí, quando eu passei, me falaram que eu ia pra manutenção, operação e manutenção na Globo. Aí eu falei, mas eu falei assim, é Globo, né? É uma aí eu falei, porta, é uma né? porta. Importante. Eu vou começar ali, eu vou pra cenografia. Nunca fui pra cenografia. Porque a Globo vai te encantando, né? De lá, depois eu migrei pra área de obra. Também a Globo foi muito importante pra mim pessoalmente, porque eu conheci meu marido, legal. Estagiário lá também. Até hoje ele continua na Globo. E eu conheci ele lá. Então, assim, a Globo, eu tenho muito respeito, assim, por tudo que ela me deu, assim, tanto como profissional como pessoal também, assim. Porque, de fato, enfim. Sim, bonitinho. Verdade, que legal. Enfim. E de lá, quando eu entrei na Globo... Arquiteto também, desculpa. Não, ele é engenheiro. Tá. É da área de tecnologia lá. Legal. Parte de telecom. Enfim. E quando eu entrei na Globo, era tudo muito... muito simplório a área de arquitetura. Eram poucos arquitetos e a gente fazia projetos pequenos, assim, sabe? Mudanças de layout, porque eram a área corporativa. Então, eu fazia escritórios, né, de área corporativa. E não fazia cenários, assim, só quando o cenário era fundo de cena, por exemplo, Globo News, Jornal Nacional, que o área escritorial tá como o fundo de palco. Mas eram, assim, mudanças pequenas de layout, no máximo um retrofit de um pavimento. Só que do nada a Globo começou a crescer e a se movimentar e começou a surgir necessidades
de revisitar toda a parte de ocupações de prédios. A gente alugava muitos prédios, tinha um custo operacional muito alto. Então começaram a pensar, se a gente construir um edifício, a gente consegue devolver 5 e a gente tem um retorno e faz estudo de business plan, enfim. E aí começou a surgir uma necessidade de uma robustez de gestão muito grande. Então eu peguei a Globo do início, que a gente fazia coisas muito pequenas, até a Globo que fez o maior estúdio, que é o MG4 da América Latina, de 200 mil metros quadrados. Então, assim, e essa transição em 10 anos, a Globo investiu muito em consultoria. Esse MG4 fica onde? Lá no antigo projeto que chamam de Estúdios Globo, né? Uhum. Mas são os maiores estúdios modernos, é uma parte grande do novo Estúdios Globo. Uhum. E aí o que acontece? A gente migrou de uma área que não tinha muito conhecimento de gestão para uma área muito robusta. E eu acompanhei todo esse processo, sabe? Fiquei 15 anos lá e eu vi esses 10 anos desse gap de construção. E é muito difícil você sair de projetos pequenos para isso em 10 anos, se você for ver em mercado. Realmente foi uma aceleração com muita consultoria. Sim. E lembrando, né, eu sou uma pessoa de mente criativa, então sempre que fala de coisa nova, inovação, blá, 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 então assim, quem quer participar do processo tal? Eu sempre entrava, sempre participava. Então eu aprendi muito com essa galera de consultoria, com gestão. E enfim, aí só que a gente estava na parte pra vocês terem uma ideia, assim, eu cuidava de escritórios, né? Toda a área do Rio de Janeiro, menos Estúdios Globo, todas as regionais, aí tinha escritório em Londres, escritório em Nova York. Então a gente chegou, por exemplo, a fazer novo escritório de Londres, novo escritório de Nova York. Aí tem nova sede de Recife, é um prédio inteiro. Que Enfim, legal. não eu, né? A área. Mas assim, eu cheguei a ser responsável pela gestão de espaço, que é como se fosse uma gestão estratégica de quem vai ocupar cada área daquele escritório, porque são várias áreas no organograma da empresa, e é como se cada área quisesse crescer de um lado, então você tem que compatibilizar, ver a estratégia da empresa, o que ela quer, se vai devolver um imóvel. Então tem toda uma estratégia de espaço, né, de real estate, para poder realmente fazer o melhor para a empresa, porque começou a ter um novo cenário de mídia, que a Globo não ganhava mais tanto dinheiro assim, e começou a ter uma necessidade de reduzir custo operacional. Então, Sim. eu participei, assim, dessa construção, né? Sim, dessa transformação de fases da própria Globo, né? Porque Sim. todo mundo vai se adaptando, evoluindo, né? Então, a Globo também passou por isso, né? A gente percebe, né, que ela veio mudando aos anos. E aí, você chegou lá nos seus 15 anos de Globo, e aí você teve sua filha, né? Você já estava com uma filha, né? E você sentiu a necessidade de mudar, né? De criar um pouco mais, né? Você falou que tava mais como criação, né? Sim. Porque eu tava como... foi criada uma estrutura que não existe muito no mercado, que se chamava parceiro de obras. Que ela fazia... Porque o que acontecia? Quando a pessoa captava ali, ia fazer o desenho, projeto, aí o cliente pedia uma coisa. Quando a pessoa que ia fazer a obra entregava... Não, falei com fulano que eu queria outra coisa. Aí tinha que mudar tudo. Só que a gente tava com uma questão de economia, né? E muito controle de prazo e prazo, custo. né? Prazo lá sempre foi... Né? Então, a gente começou a olhar que a gente precisava de alguém para amarrar desde a captação até a entrega, porque aí não teria esse disse e não disse. Você teria... Isso é muito interessante, porque a gente pode levar ali pro nosso escritório residencial de hoje, né? De você ter muito costurado todo o escopo, desde a captação até a entrega, porque isso faz uma jornada tranquila ali pro cliente. Uhum. Então, foi criado esse parceiro de obras que fazia tanto a gestão corporativa do espaço, né? Quanto esse atendimento aos clientes internos. E aí, cliente interno vai desde equipe até presidência. Então, a gente também tinha uma variação de mudança de forma de dialogar. Sim, de comportamento. O executivo, né? A hora dele é muito cara, ele não tem tempo para você. Então, você tem que apresentar um projeto muito rápido, entendeu? Então, desde nível de representação até forma de representação. E aí, eu estava cuidando dessa área de parceiro de obras com a equipe, para fazer todas as obras, né, e gestão do Rio, todas as regionais, que era Brasília, Recife, BH,
Londres, Lisboa e Nova York. Então, tudo que acontecia nesses lugares era a minha equipe que fazia toda essa condução da obra. Só que não era mais criação, né? Eu tava muito numa atuação de gestão, sim, uma coisa de relacionamento. Mais produção, uma coisa mais acelerada, assim, né? Isso. E aí minha filha nasceu. E aí quando minha filha nasceu, acho que você é mãe, né? Então você sabe que a gente começa a mexer, você vai sentir. Você ressignifica a nossa vida, né? Você começa a entender, se questionar quem é você, o que você faz. E eu tava vivendo uma vida muito confortável, né? Eu morava um quarteirão, eu moro no Jardim Botânico ainda. Eu morava um quarteirão do meu trabalho, a um quarteirão da escola da minha filha. Trabalhava de segunda a sexta, horário certinho. Meu marido trabalhava na Globo ali também. Eu queria uma confusão na minha vida. Mas a questão é que quando é confortável, você não vai não tem evolução. Você tá, sabe? Tá na zona de conforto. A zona de conforto te leva pra única coisa que é o lugar que você tá. Ela não vai te levar pra nenhum outro lugar. Posso fazer uma piada? Eu acabei de ver um meme esses dias, assim, as pessoas querendo sair da zona de conforto. Deus, eu só quero chegar na minha zona de conforto. Já vi esse meme? Desculpa entrar, mas é porque eu achei engraçado. Doida pra encontrar minha zona de conforto. Desculpa, Carol, mas a gente sabe que é importante. Mas isso, a gente é humano, né? A gente nunca tá satisfeito. Lógico. Então, nesse caso... Quem tá muito tempo fora da zona de conforto quer ficar um pouquinho mais, entendeu? Quietinha. Eu achei engraçado. Não, mas desculpa, é só conversando porque faz parte da vida, né? É porque é um meme super recente, gente. Acho que eu curti semana passada. Enfim, eu não tava... Eu tava querendo criar, assim, aquela minha essência. Quem é Carol que desafios, entrou na UFRJ? Né? Eu entrei na UFRJ. Com sangue nos olhos. Eu fui pra FAUP, a melhor faculdade da Europa, porque era o lugar que aprendia projeto nível Álvaro César. Então eu queria criar. E cadê Carol criando? Não tava criando, entendeu? Então eu comecei assim. E aí a minha primeira conexão com criação foi o quarto da minha filha. Porque aí eu fiz o quarto da minha filha e assim, sabe, deu uma despertada? Eu fiquei tão feliz com aquele quarto, sabe? E foi uma construção, assim, e muito interessante que, assim, eu não projetava já há muito tempo, né? Mas o quanto foi importante aqueles 2 anos na Palomilla Magata, né? Aquele início, né? O estágio, né? Da dedicação de estágio, né? Que você faz com muito amor, que hoje a gente não vê muito. Não vemos. Exatamente. É uma geração bem diferente da nossa. A gente dava o gás ali. A gente Se duvidasse, até pagava pra poder estar ali, né? E isso foi muito importante pra mim. Você vê, o gap que eu fiquei fora de projetar e eu resgatei toda essa minha essência, óbvio, a base da faculdade também, mas todo o meu detalhamento de marcenaria, que era um detalhamento... Assim, não foi perdido, tava lá guardadinho. Assim, você fazia o projeto, uma pessoa imprimia, a coordenadora, e ela pegava a canetinha vermelha e tac, correção. Então, você não queria ter aquele projeto corrigido. Então, era, assim, um controle de qualidade muito alto, assim. E eu sempre gostei muito dessas... de organização, controle de qualidade. Então, eu aproveitei muito para aprender ali. E aí, me deu essa vontade de projetar de novo. Senti o gostinho, né? Falei, E aí, o primeiro ponto foi o quarto da Malu. Aí eu criei um Instagram de maternidade, porque eu tava comecei a estudar muito sobre educação infantil, sobre o mundo infantil. Isso começou a me dar... eu queria partilhar o que eu tava aprendendo e criei um Instagram de maternidade. Até o primeiro post eu falei assim, não sei o que isso vai dar. Se vai ser para decoração infantil, se vai ser para educação parental, não sei. Eu só sei que eu quero prototipar em voo. Eu falei assim, vou lançar esse Instagram. E aí eu comecei esse Instagram e começou a vir, assim, acho que foi em 2000, minha filha nasceu em 2017, foi em 2017 que eu botei ele, e aquela época que o Instagram era bacana, né, ele dava, o algoritmo não era tão ruim pra gente. Sim, então, né, quem tava naquela minha época, assim, hoje seguiu como, não parou como eu parei, e hoje tá com 100 mil seguidores, as pessoas estavam no mesmo nível e faziam a mesma coisa, mas enfim, e eu comecei a criar uma audiência ali, e uma comunidade mesmo. As pessoas... Eu falava muito sobre educação infantil, sobre organização infantil, sobre viagens, sobre passeios com criança. E eu detalhava tudo. Enfim, era bem gostoso, assim.
E só que aí minha filha, entrou pandemia, minha filha em março, ela teve uma convulsão em casa. E a gente foi parar no hospital e a gente descobriu um cisto cerebral nela. Eita. Nossa. E aí eu não conseguia mais postar nada, porque eu não queria falar, na época eu tava lendo aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala que você tem que partilhar quando estar no momento. Tem horas pra você partilhar, você precisa ainda olhar o seu processo. Eu não tava no processo de partilhar. Só que eu tava vivendo tanta coisa que eu não queria falar sobre organização, sobre maternidade, não tinha sentido, então eu abandonei. Eu abandonei, literalmente, aqui no Instagram, porque eu não tinha condições de voltar ali. E aí, as pessoas ficavam procurando o que tá acontecendo. Eu falei, não, tá tudo bem, assim, porque era uma comunidade mesmo, as pessoas... Sim, tava sempre presente. Só que aí eu comecei a fazer as festas da minha filha. Aí as pessoas começaram, outro gap, assim, plug criativo, né? Começaram a pedir, pelo amor de Deus, eu quero uma festa igual da sua filha. Porque as festas que eu fazia eram muito... sabe aquilo, tudo que tava na minha mente, tudo que eu queria criar, eu botava na festinha dela. E aí, eu comecei a fazer as festas e as pessoas começaram a pedir. Eu falei, não tem condições, gente, eu trabalho na Globo, não tenho tempo de fazer a sua festa. E uma pessoa implorou, eu botei um valor lá no alto, a pessoa aceitou. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. E aí começou a surgir pedidos de festa. E aí uma pessoa falou assim, cara, abre um Instagram de festa. Eu resgatei aquele Instagram e comecei, o nome era Mãezine, né? Porque eu pegava o Zine, legal. Aí comecei o Instagram de festa. E aí começou essa criação, começou muito pelo resgate da minha filha, pelo que eu fazia pra ela no quarto, pelo que eu fazia nas festas, que acabou virando um negócio paralelo, que era um hobby criativo que eu tinha, que eu fazia depois do trabalho, quando ela dormia até 2 da manhã. E aí, e aquilo foi me despertando, sabe? E aí, eu decidi migrar 100% para me dedicar ao Mãezine. Só que como eu virei essa dedicação, eu falei, agora eu posso mais, porque agora eu tenho tempo, né? A festa era o que eu conseguia fazer com o tempo que eu tinha. E aí, meu primeiro momento foi ir para arquitetura infantil. Aí você saiu da Globo. Saí. Pra viver essa fase, né, com o Mãezine. Sim. Tá. E aí eu transformei, só que aí no início eu falava que era arquitetando espaços brincantes, festejar e habitar. Eu fazia, eram 2 corações, enfim. Só que depois eu comecei trabalhando, né, com autoconhecimento, meditação, que no fundo a festa foi uma forma de eu voltar para o meu mundo de criação. Se resgatar. Mas que a minha base era arquitetura mesmo. Então, eu decidi abrir um outro Instagram do zero, que eu deixei aquele de festa lá, tá lindo, mãe.zine. Mudei, eu botei zine.eventos agora. Mas vocês podem ver as festas que elas são lindas mesmo. Ai, que legal, eu tô super curiosa. Que eram bem diferentes, assim, eu fazia um conceito diferente, porque eu gosto muito de embasar projeto. Então, a festa tinha um porquê, tinha a identidade da criança, tinha uma história pra contar, e muita coisa manual. Não era uma festa muito comercial vista por aí, sabe? Ai, que legal. Aí, uma festa da minha filha, por exemplo, foi um livro que ela escreveu. Aí a gente fez, era Na Cachola da Malu, era tudo sobre a história do livro dela. Nossa, então eram coisas bem diferentes, assim. E aí eu migrei pro Zine Ponto Arquitetura, e falando um pouco, né, quando eu acabei fazendo uma transição de carreira dentro da arquitetura. Eu não mudei de profissão, mas eu mudei de nicho. De nicho. Até porque a arquitetura é muito ampla, né? Então você tem essa vantagem, tem uma vantagem da arquitetura, né, com isso. E assim, eu carregava muitos contatos, fornecedores que queriam aquele grande porte da Globo, né? Então, eu fazia arquitetura, eu tinha que reconectar com vários fornecedores, criar conexões, vínculos. E aí eu comecei a chamar amigos que já estavam no mundo residencial para conversar. Esse foi meu primeiro ponto, assim, de retorno, assim, para a arquitetura. Só que como as pessoas migraram da comunidade que eu tinha desde o maternar, né, que eu falo um pouco, as pessoas falam muito, né, de identidade pessoal, né? Eu tinha uma identidade pessoal, que as pessoas sabiam que eu era uma pessoa que entregava qualidade, que eu entregava organização, que eu entregava o carinho e a qualidade para criança. Então as pessoas migraram ali. Tem gente ainda muito órfã que quer minhas dicas de viagem, minhas dicas de maternidade, mas isso eu não faço mais. Nem festa mais. Não faço mais festa.
Tem 2 clientes que me pediram, aí uma falou assim, mas quem vai fazer as festas da minha filha do jeito que você faz? Ninguém faz o que você faz. Que bonitinho. Eu falei, fofo, é isso, sabe? De tipo, de ter, mas é uma decisão, eu não quero mais. Por acaso, essa cliente, eu fiz a arquitetura, eu fiz o quarto do filho dela que nasceu, do bebê. Que legal. Migrou. Então, assim, acabou que a festa foi muito importante pra mim, pra eu migrar, porque no fundo é começar do zero. Exato. E eu ter uma bagagem profissional de técnica, de gestão, mas ao mesmo tempo eu não ter portfólio, não ter cliente, não ter conexão. Então, assim, é muito difícil recomeçar, assim. E eu tô nesse processo ainda, né? Eu não tô onde eu quero chegar. Então, por isso que vocês me convidando aqui é um dos tijolos para eu chegar onde eu quero chegar, assim. Agradeço muito mesmo. É um lugar para você falar, né? Para você contar, porque as pessoas precisam te ver, precisam saber da sua bagagem toda, né? É isso mesmo, todo mundo recomeça, né? E a gente fica pensando, tá, e agora, o que eu faço? Né? E eu acho que você já passou por esse processo, né? E agora é só construir. Network é tudo, né? Sim. A gente precisa. É uma bagagem imensa de 15 anos, né, no corporativo. Eu acho que você também trouxe essa bagagem para as suas palestras, né? O tema, pelo que eu estava vendo da sua palestra, dessa última, sensacional, sobre essa questão da estruturação do processo. Eu vejo muito você contando da sua experiência na Globo, que você traz muita coisa dessa sua vivência para essa palestra, né? Você faz isso também, né? Você ajuda as pessoas, você já tem isso, né? Tanto é que você tinha um canal de maternidade, que você gostava de dar dicas, né? De ajudar as pessoas e você continua fazendo isso. Compartilhando seus conhecimentos, suas experiências. Que agora, num outro olhar, que agora você vai... Oh, meu Deus, como é que é a palavra? Você compartilha os seus conhecimentos que você teve na Globo, né? E deve ser muito top, né? Você ter uma sequência de processos que a gente, que eu digo, pessoas de fora, né? Não tem essa sequência de processo. Então acaba... Porque a gente não aprende na faculdade, né? Não aprende. Você teve uma mega escola que foi a Globo, né? Porque quando eu chamei os amigos para esses cafés, né? Para esses almoços e fiz essas conexões, eu passei um tempo... Eu saí há 2 anos da Globo, mas o primeiro ano eu tava mais pra festa e tava estruturando em arquitetura. Então eu tinha uma coaching de empreendedorismo comigo pra suportar ali tudo que eu tava querendo construir. E quando eu construí, assim, defini tudo, eu acabei utilizando a ferramenta Notion para fazer toda a estrutura do meu negócio. Então, todo o meu negócio, de forma, assim, a empresa digitalmente está toda no Notion. Tem uma página que tem tudo ali, já construído para preparar para onde eu quero chegar. Já está ali pronto o caminho para ele. Isso você usava na Globo? É isso? Não. Notion não usava na Globo. Essa coach te encaminhou para ele? Não. Eu pesquisei, eu cheguei no Notion, fiz um template para mim, e aí eu faço toda a gestão de clientes, gestão de propostas, gestão de projetos. É tipo um Trello? Eu não conheço. É um Trello um pouco mais elaborado, assim, é um nível, porque o Trello ele trabalha muito no Kanban, né, que é aquele tudo do Windows. O Notion ele tem muitas infinidades de opções, ele mistura um Trello com sites, é como se você fizesse uma intranet do seu escritório. Legal. Depois no final eu mostro. Eu quero participar. Eu mostro pra vocês meu Notion. E quando eu mostrava, tô fazendo isso aqui, as pessoas, como assim? Como você faz isso? Eu quero isso pra mim. Então, assim, as consultorias começaram a surgir por pedidos de amigos, por identificarem que eu tinha ali uma bagagem ferramentas que eles não tinham. Porque no fundo, o residencial, a maioria dos escritórios residenciais é o que acontece. Você sai da faculdade e começa a fazer seus projetos. E você vai aprender ao longo do tempo, com experiência. Aprende. Óbvio, experiência é muito importante. Mas você leva um tempo maior. E você toma muito pra aprender. Sim, né? E perde dinheiro também, né? Porque é tempo e dinheiro, né? Imagina. E tem o caso que alguém que migrou para um escritório um pouco maior, de médio porte, e que depois saiu e montou o seu escritório. E no fundo, até esse médio porte, assim, o que eu vi em mercado é que as pessoas não têm muita estrutura de gestão, sabe?
E porque não tem conhecimento mesmo, sabe? Pensar em processo de lição aprendida, gestão de análise de risco. As pessoas não sabem como fazer, porque nunca fizeram. Não sabem. E é isso, é dinheiro no escritório. Se você faz uma análise de risco e lição aprendida, você evita erro do seu escritório que você vai pagar. Um erro de marcenaria, um erro de marmoraria é muito dinheiro no bolso do escritório. Se você assume o seu erro. Porque quando eu falo da jornada do cliente, é muito importante você assumir seu erro. Exatamente. Isso garante confiança do cliente em você. Então, essa imaturidade do residencial, eu fiquei um pouco assustada. Eu não sabia que era assim, sabe? Eu vi amigos em diversos níveis de escritório. E aí começou a surgir, faz esse Notion pra mim. Então começou a surgiu pedidos de palestra também. Então eu tenho uma palestra num tema que é sobre arquitetura para a infância, que é esse olhar da arquitetura para a criança mesmo, no desenvolvimento da criança. Como eu estudei muito, né, sobre a infância, que é muito mais do que cama Montessori e barrinha, né? Sim. E tem a parte também, na DW eu fiz a gestão para criativos, que aí eu falei do processo inteiro de gestão. E daí essa que eu te falei da jornada do cliente, que aí fala como você encanta o cliente, porque isso vem muito do meu aprendizado na Globo, né? A Globo grandes empresas corporativas tem o nome de Centro de Serviços Compartilhados, que é um CSC. É um nome de mercado, tá? Para facilities, para área de facilities. E o centro do Centro de Serviços Compartilhados é o cliente. E a gente tem pouco esse olhar do cliente, sabe? Na arquitetura, no fundo, né? Eu acho que o arquiteto, ele tem muito esse desejo de fazer o projeto com o gosto dele, de fazer um projeto bacana, para fazer uma produção bacana, para ir pro Instagram, porque acaba gerando cliente. Sim. Mas, no fundo, é a casa daquela pessoa, sabe? Você tem que olhar e conduzir ali. E normalmente, a gente lida com altos valores, né? A gente fala muito que médico não entende de gestão. Mas o médico, só ele se ferra. Porque de técnica ali para operar, para fazer mas a gente não entender de gestão, a gente está lidando com o dinheiro do cliente. Exatamente. E dinheiro, valores altos, entendeu? Então não tem como a gente não saber sobre gestão financeira, sobre planejamento. Não tem como... Porque senão a gente está pode estar jogando o dinheiro do cliente. Sim, e aplicando até de uma forma como um projeto de maior qualidade, enfim. Sim. Então, eu acho que você construir essa jornada, essa gestão, é muito para você ter esse olhar, né? Porque no fundo assim, né? A gente tá aqui pode tudo, a gente sabe que no fundo tem muita gente que reclama de cliente. Ai, meu cliente vai mudar de novo, meu cliente... Mas será que ela tá sabendo lidar com o cliente, né? Será que ela sabe, né? Às vezes tá reclamando. Será que foi por feito isso. esse briefing, né? Será que foi uma Gente, conversa geral? eu não posso se falar alinhou pontos importantes que lá na frente você vai ver que, poxa, eu peguei o caminho completamente errado, porque no momento do briefing a gente não fez com a devida atenção que deveria ter sido feito. Ó, eu posso falar uma coisa pra vocês. Eu lidei com clientes artísticos, né? Globo. A pessoa não acha que ela é Deus, ela tem certeza que ela é Deus. Entendeu? E você... Sabe aquela história que... eu posso demitir meu cliente? No corporativo, você não demite cliente. Porque Entendi. ou você sai. Porque você tem que viver ali com aquele cliente. Então, a gente teve que... esse processo que a gente construiu, o parceiro de obras que eu falei, foi uma forma que a gente entendeu que a maioria dos erros de obra, de revisão de projeto, era culpa dessa jornada mal estruturada. Desalinhamento, né? Quando a gente conduziu o cliente e engajou ele, a gente teve uma virada, entendeu? E como Entendi. que... A grande questão que você falou, briefing. Briefing é o ponto principal. Ali. Começou errado. Gente, eu vejo muita gente que pega e vai com uma prancheta ou com o iPad, mesmo um papel em branco pro briefing. Não existe isso, gente. Briefing, a gente tem que ter roteiro. A gente não tem como... Lembrar de tudo na hora. Não, né? e não vai lembrar. Assim, o avião só é seguro porque existe checklist. Porque o piloto, há 30 anos... Pode pilotar. Há 30 anos ele olha o checklist e vai ticando tudo que ele tem que fazer.
Isso tem um por livro ponto. sobre isso, tá? Um livro de checklist fala que veio da aviação. E por isso que é seguro. Porque se deixasse na mente do cidadão, a gente é humano, gente. Brigou com a mulher, chegou ali, esqueceu de checar o freio, ferrou, acidente. É morte na certa. Então, assim, não tem como ir para um briefing sem você estruturar quais perguntas você tem que fazer. A gente sabe que tá na moda, né? As blogueiras falando dos arquitetos. Sim, adoram agora esculambar, mas, né? As famosas também. Nossa, aquela da... Não pode falar o Não, nome? acho que é melhor não falar o nome, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe. quais todo são. mundo sabe. A do mármore vermelho, a granito vermelho. Enfim, eu parei pra assistir todos os vídeos dessa. E eu olhei, porque assim, o inteligente aprende com o próprio erro. O sábio aprende com o erro do outro. Ninguém sabe quem é esse arquiteto. Alguém sabe quem é esse arquiteto? ChatGPT, já perguntei. A única coisa que o ChatGPT não sabe é quem é o arquiteto dessa senhora. Gente, olha... Não sabe, porque eu queria ouvir o que tem pra falar. Então a gente só pode trabalhar com o que ela tá falando. A gente não tem outro lado, tudo bem. Mas se a gente olhar o lado dela, porque no fundo, não sei se vocês conhecem comunicação não violenta. Que é um método de empatia, de você entender o porquê que a pessoa tá tomando aquela atitude. Você provavelmente é uma pessoa que tem necessidades não atendidas, né? E você reage com emoções e suas necessidades não atendidas. Então, se você olhar para o que ela tá falando, de acordo com a necessidade não atendida e os sentimentos dela, você olha com ela com empatia, você não fica com tanta raiva dela. Você concorda com ela em algumas coisas. Ela tem uma história que no escritório dela não botaram tomada. Meu Deus! Eu perguntei pra minha arquiteta e a arquiteta falou, você não pediu? Aí ela falou assim, eu pedi privada e você botou uma privada. Tipo, como... Não, tem coisas que não preciso pedir. Né? Exato, mas o checklist... Você tem que estar lá. Qual equipamento você vai ligar? Exatamente. Quantas tomadas? Tem 110, 220, 20 amperes, não é? Isso tudo tem que estar escrito. Se você deixar... É muito intenso, né? A conversa com o cliente. Se você deixar pra você ter essa memória, vai dar ruim, gente. A gente é humano, a gente erra. E que bom que a gente erra. E que bom que a gente tem artifícios pra poder dar uma oportunidade ali pra gente... apoiar. Então, assim, o briefing, assim, você tocou, é o ponto, assim, é a cascata de erro, assim. Não, mas só pegando o gancho dessa pessoa, é porque como que pode tanto erro? Até hoje eu tô na dúvida de que existe uma pessoa lá, porque é tantas coisas grotescas. Eu tenho uma ideia do que aconteceu. Porque são coisas tão grotescas que nenhum arquiteto faria tanto erro assim, sabe? Eu fico assim, cara, não é possível. Pega até mal pros arquitetos, né? Porque Essa categoria. Porque assim, cara, não é possível. Ninguém ia fazer um lugar sem tomada, com uma prateleira no teto, sabe? Tem umas coisas que a gente fica pensando se é real, né? Eu acho que a grande, assim, o ponto zero desse projeto, que ela tem um vídeo que ela fala assim, sabe o que acontece? As pessoas estão andando tão rápido que as pessoas chegam aqui e fazem e eu nem aprovei o projeto, eu nem vi. Cara, ali não teve projeto. Provavelmente, ela apertou, pegou um estudo preliminar e começou a obra. Começou os projetos complementares, a compatibilização está sendo em loco, é uma grande maquete em verdadeira grandeza, que ela tá brincando de Lego em verdadeira grandeza, e ela bota, não gostei, tira, bota e tira. A base é processo. A base é... Sabe aquele cliente que pega o estudo preliminar e fala, tô super curiosa para saber quanto que é, posso mandar pro meu empreiteiro? Aí você deixa. Aí o empreiteiro fala assim, olha, eu posso daqui a um mês, que vai acabar uma obra. Mas daqui... Caiu. Eu posso daqui a um mês. Mas daqui a 2 meses eu não sei onde eu vou estar. Eu só garanto esse preço se começar daqui a um mês. Sim. E aí, você começa o projeto sem projeto executivo. Que acontece muito. E aí, é erro em cima de erro. Mas aí, de novo, quando você conduz o cliente no processo, você explica para ele por que tem uma etapa para cada coisa. E você engaja ele, porque não é porque você não quer.
Olha, você pode sim, mas não vai estar pronto o projeto executivo. E 40% do valor de uma obra é mão de obra. E a sua mão de obra, que é cara, vai ficar de braço cruzado esperando o meu desenho, que eu não vou ter entregue. Então, sua obra vai ser mais cara. Você quer uma obra mais cara? Pronto, falou tudo que o cliente quer. Então, se você explica o porquê, você engaja. Mas tem uma coisa também que... Vocês conhecem a teoria do ovo frito? Eu ia te perguntar sobre isso. Eu vi lá, eu fiquei curiosa. É porque isso é pra vida, tá? Ovo frito é gema, clara e prato. Gema é tudo que você controla. Clara é tudo que você tem influência. E prato é o que você não tem controle e nem influência. Então, por exemplo, você tem controle na vida sobre você, né? E você tem influência sobre as pessoas. E mesmo se a pessoa decidir com a sua influência não fazer, é prato. Então, por exemplo, se a sua cliente, mesmo assim, quiser mandar, é prato. Você orientou, você teve influência, mas aí você pede para ela assinar um termo de responsabilidade. Se ela quiser iniciar a obra sem o projeto, só com um anteprojeto. Eu sou a sua responsável técnica, tô te orientando, acho que isso pode acontecer, isso. Eu sugiro que você aguarde, mas se você quiser, você assume o risco. Pede pra ela assinar. Na maioria das vezes ela não vai assinar. Não assina, cliente ela não vai assina. Repensar. Uhum. Entendeu? Então, quando até, sei lá, às vezes você tem um cliente que, não, quero mudar a bancada, já é pronto, quero mudar. A casa é dela. Se ela quiser, se ela pagar a sua alteração de projeto, se pagar a alteração, pagar a bancada, enfim, você pode orientar essa mudança de escopo, qual vai ser o impacto de custo e prazo na obra, mas é uma decisão dela. É a casa dela. Se ela quer aproveitar a obra e vai viver mais 20 anos com aquela bancada e quer mudar, não gostou, é prato, é a casa dela. E aí, quando você pensa que é prato, você relaxa, porque senão você não fica com estresse. Aí, aquela cliente quer mudar aquela bancada, entendeu? E você começa a ruminar e não te fazer bem. E aí você consegue ver o que é seu, o que é do outro. E separar e tentar fluir um pouco melhor a vida, né? Porque legal isso. A Clara seria o quê, assim, um exemplo do que seria a Clara? É influência. Você pode falar, olha, se você trocar a sua bancada, você vai ter um impacto, você tá explicando pra ela. Ela pode ter mudado de ideia. Entendi. Claro. Eu preciso de X dias para poder refazer o projeto, vai custar tanto, não recomendo, porque às vezes a gente não recomenda, porque às vezes ela quer fazer uma coisa que não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo. Muitas vezes. Então, a sua influência você tem que ter esse canal de comunicação, que muitas vezes falta, com transparência, para que fique tudo às claras de como você falou, todos os impactos em relação a essa modificação. Eu acho que isso muitas vezes falta, a comunicação e a transparência. Cliente, a gente está lidando com conexão. E cliente de arquitetura residencial é mais ainda, porque a gente está invadindo a privacidade. Às vezes ele fala coisas pra gente que nem fala pra ninguém, né, no briefing. Exatamente. Então é uma conexão muito especial, assim. E qualquer relação, eu falo que tem 4 Cs, que é confiança, comunicação, combinados e coerência. Então, você tem que ter ali a confiança. Porque se você tem um cliente que já chega não confiando em você, cara, não vai dar certo. Esse é o cliente que aí você bota o valor alto porque você não deu match com você. Sim, é o cliente que você demitiu antes de chegar. Todo mundo já fez isso. Sim, com certeza. Pra não dar não, dizer que não tá... Né? Você arruma uma estratégia pra dar um não mais fofo. Torce pra ela não aceitar aquela proposta mais alta. Mas é porque, no fundo, é isso. Porque a pessoa, toda hora, você fala uma coisa e ela fica duvidando. Sim. Não, assim, você não vai no médico. O médico não passa o remédio e você fala, não, esse remédio não. Esse remédio aqui, não acho. Eu acho que é melhor a outra laboratório. Esse daí eu não gosto, não. Pois é. Ninguém faz isso com o médico. Não, a gente teve um cliente assim, falou assim, eu encontrei algumas incongruências no projeto. Aí falou, a gente, não, esse tá na página seguinte. Essa informação tá na página seguinte. Então, ele ficava procurando problemas no projeto, sabe, que no caso não existiam. Então, você percebia que não existia uma confiança. E a base é a confiança. E a gente realmente não prosseguiu com esse cliente, porque não ia dar certo.
E aí, segundo, a comunicação. Que aí você tem que ter uma comunicação. E, inclusive, se alguma coisa acontecer de errado, você tem que ser transparente. Aí entra a transparência, a comunicação tem que estar clara, os prazos têm que estar claros. Se ele pedir alguma coisa que é impossível, você explica o porquê. Tudo isso é comunicação. Depois tem os combinados. Quantas revisões são? Ele precisa estar disponível, ele precisa aprovar com agilidade, senão você não vai cumprir os prazos. Né? Não adianta depois ele cobrar uma agilidade se ele ficou um mês para aprovar um projeto com o marido. Então, assim, você tem que ter essa... por último, a coerência, que você tem que fazer o que você diz que vai fazer. Porque não adianta nada, tá tudo indo nos combinados e você ser inconsistente. Porque aí vai perder a confiança. E aí não tem comunicação e é todo um bololô. Verdade. E aí, uma coisa que eu uso, né, para os meus clientes porque cliente não é contrato. Nem advogado, acho que ele é contrato. Assim, não lê. E aí você diz, tá no contrato, mas não leu. Então eu tenho um documento que eu chamo Vamos Juntos, que é um documento que eu mando no formato de celular, que assim que assino um contrato, eu encaminho, é um resumo lindo, bonitinho, esteticamente bacana, com um resumo de o horário de atendimento que eu tô no WhatsApp. Se falar comigo à noite, final de semana, eu vou atender no primeiro horário. Porque não adianta eu ficar reclamando que o cliente manda mensagem se eu não fiz esse combinado claro com ele. Quantas revisões em cada etapa? Se tiver revisão, pode. Você quer mais revisão? Paga, entendeu? Tem que estar claro ali que eu preciso dele para estar disponível no briefing, que o briefing é muito importante. Se ele tiver sem tempo, é melhor até desmarcar, porque o briefing é uma cascata. Todas as etapas, enfim, eu faço toda de forma positiva, sempre positiva, visual. Faz uma coisa estética, lúdica. É quase, tô desenhando. Aí eu mando. Bem didático, né? Aí eu mando. Ele pode não ler também, mas aí o que eu faço? Primeiro momento do briefing, vou começar a entrevista. Você viu? Vamos juntos? Vamos recapitular? Aí eu abro meu iPad, boto ali na base e passo Vamos Juntos. Não dá pra dizer que não leu os combinados. Os combinados estão ali. E, cara, isso muda tudo. Isso a gente aplicava na Globo. Quando a gente começou a ter combinado com o cliente, ter transparência, formalizar os acordos, cara, mudou tudo, entendeu? Ótimo. E aí eu trouxe pro residencial essa vivência, porque quando você conduz o cliente, ele vai se sentindo seguro, sabe? Sim, exatamente. Ele não se sente abandonado durante as etapas, né? Tá sempre ali junto. Você podia fazer uma mentoria sobre isso. Você ia ter muito aluno. Todos os arquitetos. É um alinhamento de expectativas, né? Porque às vezes o cliente ele vem no escuro, ele não sabe o que esperar. E às vezes ele espera mais do que deveria. Né? E aí gera o quê? A frustração, porque não houve a comunicação lá atrás de como seria o processo, de todos os alinhamentos e acordos, né? A gente tem lições aprendidas com histórias assim, né? De cliente que a gente explicou, mas ela não entendia o que a gente explicava, porque ela achava que era uma outra coisa. Então ela ficou esperando, não sei, a gente nem sabe o que. Ela ficou aguardando. E aí rolou uma falha na comunicação, né? Assim, poderia ter sido um final muito mais feliz, mas ela não entendia até onde a gente ia. Ela achava que a gente ia muito além, assim. Tem gente que acha que tem obra incluso. Exato. Aí nesse documento eu digo, olha... É tão óbvio, mas... mas não é óbvio pra eles. É tão aquela óbvio frase, o óbvio precisa ser explicado, né? Aí eu boto no final. É pra gente, mas não é pra eles. Eu boto no final, porque eu vou estar acompanhando. Eu vou estar com você até o final, mas vamos conversar após o projeto no formato que melhor te atende. Se é assessoria, se é gestão completa ou se é visita. Eu boto ali, então tá claro, ele não vai perguntar, e a obra? Entendeu? Não tem. Aí eu falo que orçamentação, isso tudo eu acabo... Cada escritório tem o seu modelo de trabalho, né? E formato, né, de condução. E aí, independente, assim, de qual é o seu modelo, é você mostrar com transparência como que você trabalha. Exato. A transparência é tudo, né? Sim. Na verdade. Acho comunicação e transparência, comunicação, né? Exatamente. É fundamental E mesmo. você falou, você tem que dar mentoria assim que aparece, do nada, entendeu? Eu nem tô pedindo. Só que Mas você quer criar. Não pode largar a criação. A Anne da Elise, ela fala assim, ela, eu não sei se vocês seguem ela, mas ela fala que quando você, o produto
tá pedindo produto, esse é o melhor produto. Porque você não tem que inventar um produto e educar o cliente. Quando o cliente tá pedindo um produto, então acabou que essa história de mentoria, de consultoria, de palestra, acabou surgindo nisso, assim, das pessoas pedindo e não por uma demanda que eu quero. Só que tem a viés, né? Eu saí da Globo pra criar. Exato. Então eu tenho que equilibrar. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito importante a gente trocar pra gente evoluir o mercado. Porque quando vocês entregam um trabalho bacana, eu não vejo vocês como concorrência. Exato. Eu vejo vocês elevando o nível de arquitetura e todo mundo tendo uma melhor experiência com o arquiteto, e isso todo mundo ganha. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é quase como assim... É quase como... Eu vejo quase como um dever agora, sabe? Sim. E você sempre teve isso, que você comentou lá atrás, né? De querer educar, não, né? Mas ensinar. Você sempre teve isso em você, né? Na UFRJ, né? Minha ideia era fazer mestrado, doutorado pra dar aula também. Então é porque tava guardado, né? E agora você chegou no nível que você falou assim, cara, não fez o mestrado, doutorado, mas já tá ali, né? Estão te cutucando ali, a fazer uma mentoria. Porque tá em você, né? Tá muito em você. Muito em isso você. é muito Você bacana. fala de um jeito que você desenha com as palavras. Isso não é uma coisa que todo mundo tem essa habilidade, essa facilidade. É verdade. Sabe? Eu acho que é uma coisa que você tem que investir sempre. Então, bora. Se vocês quiserem, fale comigo, Zine.arquitetura. Não, muito legal. A gente já teve aqui algumas pessoas que lançaram cursos, né? Verdade. E a Bia Muniz, conhece a Bia Muniz? Não. Gestão. É bem bacana. Ela também lançou um curso de gestão. E é bem diferente do seu, engraçado. Né? São outras propostas. Eu vejo pessoas trabalhando, mas com métodos bem diferentes, assim. Isso é bacana também, sabe? Eu tenho um pouco de preguiça de marketing digital, de fazer assim, sabe? Lançamento. Isso eu acho que eu nunca faria. Eu gosto da troca individual, sabe? Não essa coisa de escalar, de pensar em escalar. Sim. Eu acho que é mais legal Entendi. a troca que tem, assim. Eu acho que se for seguir, vai continuar nesse caminho, sabe? Entendi. Uma coisa mais orgânica, né? Mais humanizada. É isso. Né? Sem venda de infoproduto. Porque eu quero que a criação permaneça e eu consigo equilibrar meu tempo com as demandas do escritório, porque senão eu vou acabar sendo absorvida. E daqui a pouco você tá frustrada de novo. E é isso, a gente é dono da nossa jornada, então quando a gente faz escolhas, a gente dá não. Então a gente tem que entender qual é o nosso caminho. Eu tô construindo meu caminho, eu tô desenhando. É isso aí, muito legal. Vamos aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos. Que estão conosco aqui no nosso podcast, que acreditam, que apostam aqui nesse espaço de compartilhamento de informação, de tanta experiência bacana, né, Carol? Vilarejo, você conhece, palestrou Sim, na Vilarejo. DW, lá no Casa Shop, eu palestrei, gestão para criativas, foi incrível, foi muito bom. É muito legal, São né? nossos parceiros aqui, parceiros de obra também. São nossos parceiros há 2 anos, nossos patrocinadores aqui. Verdade. Obrigada, Vilarejo, pra vocês. Muito legal. A Italínia Criativa, que é a loja Italina, você já conhece, né? A Italínia Criativa é uma loja aqui de Niterói, né? Mas que é da Italínia. Então, móveis super bacanas, conseguem ser personalizados do jeito que vocês querem. Então, assim, são super parceiros também, já fizeram vários projetos pra gente. E continuam aí, né, gente, com a gente, né? Acrescentando e crescendo com a gente também. Exatamente. Esse tempo todo. E E o mais novo patrocinador? Gente, venham. Depois vocês vão ouvir um caso sobre ele comigo. Foi muito bom, verdade. A gente acabou de gravar um programa incrível, né? Já foi pro ar, inclusive quando saiu o seu dele já foi. Vai lá, corre pra assistir, porque tá muito legal. Vocês vão entender tudo sobre tapetes, né? Que é uma loja incrível, maravilhosa, que tem todos os tipos de tapetes que você possa imaginar. Super parceiros também, nossos patrocinadores aqui do podcast. Obrigada, Mondia. Mas conta pra gente, rapidinho, o que aconteceu aqui com o Mães do Oriente? Não, então, eu cheguei, né? E aí eu tava ouvindo que tava falando de tapete persa. Só que minha mãe tem 3 tapetes persas que ela tá procurando vender. Porque quando ela comprou, falaram que era um investimento. De fato, é um investimento. E aí a gente... eu tava olhando, ouvindo, e eu falei, eu vou falar com ele pra ver, pra vender. Gente, minha mãe tem um cartão. A pessoa que vendeu... Era ele, o Antônio que tava aqui. Tinha a assinatura dele, eu não acreditei. Isso foi em 2003 que ela comprou, tá? A gente tá falando de 22 anos. E me aparece a pessoa que vendeu o tapete pra minha mãe. Foi super engraçado, porque ela mostrou pra ele a foto da etiqueta e ele falou...
essa letra é minha. Olha, meu nome é ali. Cara, foi muito bom. A gente ficou, assim, chocada, né? Não, com a coincidência. sincronicidades, assim. Porque, não, vocês não se conhecem. Não. Foi muito por acaso, né? E... Gente, a gente muito louco. Foi muito bom, muito bom. A muda muito pequena, né? Niterói é um ovo, né? Niterói é um ovo. Carol, eu queria que você falasse um pouco agora também do que você faz no seu escritório, que você falou bem rapidinho com a gente, que eu achei bem bacana, eu acho, né, legal você repetir pra gente, mas falar pro pessoal, que é como você trabalha a criança na casa, né? Porque você tem todo esse conceito familiar de incluir a criança em todos os lugares da casa. Fala um pouquinho disso, que eu acho muito bacana. Como eu falei pra vocês, acabou que o infantil foi meu despertar, né? Então, naturalmente, inicialmente eu pensei como estratégia um nicho de arquitetura infantil. E aí eu tô sempre meditando, faço diariamente, então eu tô refletindo, e aí eu comecei a me questionar que os ambientes infantis eram muito excludentes. É o quarto infantil, é a brinquedoteca, é o play. E, na verdade, a criança é fluida. Ela tá sempre permeando todos os ambientes. Você tem filho, sabe bem. E ela quer estar onde a gente tá. E eu comecei a me questionar que aqueles projetos que a gente faz pro ambiente adulto... Na verdade, quando entra uma criança, um bebê que vai estar começando a andar, engatinhar, que precisa de apoio, que precisa de necessidades, que ele é o tal do toddler, né, do inglês, que ele é desequilibrado, a segurança, né, para esse ambiente. E aí eu comecei a falar que, pensando nisso, a criança ela precisava ser incluída na casa. Então eu comecei a fazer uma proposta de uma residência que incluísse a criança, pensando na segurança dos materiais, né, dos decorativos, né, dessa estrutura de encontro, né, de ter um espaço realmente, né, pensando num apartamento. Ter um lugar, criança é chão, né? De ter um lugar para ela sentar e brincar. E se você enche de mesas de centro, de mesas de canto, você vai promover menos circular dela, né? E, de fato, quem tem criança sabe, o brinquedo vai para a sala. Se a gente não pensar no brinquedo, a gente acaba depois tendo um projeto lindo no 3D, mas que na realidade foi tudo retirado para a criança não quebrar e cheio de brinquedo espalhado. E o projeto que era para ser incrível acabou que não funcionou ali na realidade. Só pegando o gancho, é muito engraçado, porque eu fiz um escritório na minha casa. E aí eu falei, vocês têm os lugares, né, que a gente não faz um quarto lindo, cheio de brinquedo, né, tal. Aonde tem mais brinquedo? Na minha mesa de trabalho. Porque eu tô trabalhando, ela vem, bota o brinquedo e foge. Sei lá, sai. Daqui a pouco vem o outro, sei que, cara, quando olha o final do dia. É tanto brinquedo, né? Onde a gente vai? Eu falei, gente, ou seja, a criança gosta de estar onde a gente tá. Então, não importa onde você vai estar a criança em cima de você com um brinquedo, fazendo aquela bagunça em cima de você, né? É isso. E a criança tem fases, né? A gente pensar no desenvolvimento da criança, porque é tudo muito rápido. Né? Até, por exemplo, até o próprio quarto de bebê. Quarto de bebê, quem tem filho aí, quem dormiu em berço? Quero que vocês me contem, escrevam aqui quem dormiu em berço. Criança não dorme em berço. Então a gente faz um quarto numa idealização que não funciona. Vai pros pais, né? Ela faz, assim, nem uma poltrona de amamentação. Eu lembro que botei poltrona no meu projeto, mas eu me sentia tão sozinha amamentando. Exatamente. Eu taquei minha poltrona pra sala. Então hoje eu oriento meus clientes a colocar um lugar confortável para amamentar no lugar social. Porque a gente precisa ter essa conexão ali, né? Que a gente... o puerpério é muito duro com a mulher. É muito difícil. Então, a gente precisa ter esse social é muito importante. E, no fundo, a gente segue padrões que falaram, é cômoda, berço e poltrona de amamentação. Alguém falou que tinha que ser isso, né? Mas ninguém questiona, entendeu? Então, assim, é pensar o que faz sentido pra pessoa, pra realidade da pessoa. Porque tem perfis de casais que você já vê que ele vai tentar o berço de qualquer jeito, vai. Entendeu? Que, de repente, não vai ser uma amamentação livre demanda, que vai dar chupeta e que vai ter facilidade pra dormir no berço.
Agora, o casal que já sabe, já tá com... Você já vê o perfil, tá num parto natural, você já vê que, quero amamentação, não vou dar confusão de bico. Então, você já vê que ele tem uma característica que provavelmente vai para uma cama compartilhada, querendo ou não, ou um co-sleeping ali no quarto, ou um berço de apoio. Então, você consegue, no briefing ali, entender um pouco do perfil. Mas, no fundo, a gente só sabe como vai ser acontecendo, porque a maternidade, a paternidade é muito idealizada. Sim. A gente só vai saber na prática. Eu achava um monte de coisa. E foi completamente diferente. Então, a arquitetura, num quarto de bebê, por exemplo, ela precisa possibilitar essa transformação e construção da maternidade e da paternidade daquela família, porque é uma família que não conhece. Óbvio que tem o casal que tá no segundo filho. Então, ele já tem uma experiência. Então, ele já sabe como ele quer e etc. Como ele vai conduzir. Apesar que cada filho, um é diferente do outro. O outro podia dormir maravilhosamente, o outro não. Verdade. Mas, você tem 2, você pode falar aí que exatamente. Apesar de 2 leoninos, né? Eles são bem diferentes. 2 leoninos. Eles são muito parecidos. Então, um dia de diferença de aniversário. Não, exatamente. Não, eles são muito... Os 2 não me deram trabalho, mas... A minha filha nem dormiu no berço. Meu filho dormiu uns 3 meses no berço só, mas acordava e ia pra minha cama. Então, sim, sempre vem um peitinho. Pronto. É bom a gente trazer um pouco... Minha irmã é obstetra, né? Então, a gente trazer um pouco... Ela fala isso, ela traz a realidade ali pra paciente dela e eu também trago ali pra minha cliente um pouco, porque de trazer, assim, refletir porque senão se a gente chega e desconstrói ali na hora, é mais duro ainda. Exatamente. Mas eu senti a mesma coisa que você. Poltrona no quarto, cara, eu chorava de madrugada, eu sozinha, isolada do mundo. Aí, às vezes, as pessoas estavam vendo televisão, visita, e eu isolada no quarto amamentando. Eu me senti um presídio. Eu falei, nossa, eu tô odiando isso. Mas eu achava que era errado, eu não tinha essa noção. Então, assim, sei lá pro 4º mês que eu fui sair do quarto pra amamentar na sala, sabe? Porque eu achava, ainda tinha aquela coisa de que meu primeiro filho. Segunda nem tinha poltrona, não tinha nada, sabe? Só uma almofadinha aqui pra me ajudar, tá bom. Só que é óbvio que quando a gente traz a criança, a gente traz o brinquedo, não tem como. Exatamente. E aí eu percebi que eu precisava resolver o brinquedo pra trazer a criança pros outros ambientes. Aí eu desenvolvi um método, que é o método Fofo Organiza, que é forma, ordem, fácil e acessível, que é você trazer uma metodologia não só espacial para organizar esse brinquedo, mas também pegando um pouco de todo o meu estudo com educação infantil, tem questões comportamentais também, de como você engajar a criança e construir a importância da organização no ambiente. Então, no fundo, o brinquedo vai estar lá, mas não necessariamente ele vai estar exposto. Ele vai estar organizado, tendo a estética que a gente precisa, né? E isso é muito importante porque as pessoas, às vezes, elas perdem a identidade de lar, né? A gente, como mãe e pai, a gente se questiona da nossa identidade. E o espaço é muito importante para isso. E quando a gente vê aquele ambiente tá um caos, cheio de brinquedo, você já não tem aquele ambiente que você chegava do trabalho, confortável. Então, você trazer essa organização pro seu lar... A casa da Carol, não é a casa da Carol, é a casa da mãe da Malu. É isso. Né? Sim. E aí você vai perdendo aqueles objetos que estavam ali expostos, aí você começa a tirar, aí pega o tapete colorido, crendo de atividade, bota no meio da sala. Aí tudo que era lindo, você fez um projeto incrível, mas aí você vai desconstruindo e se escondendo a identidade sua e do casal, né? Então eu criei esse método realmente para trazer a organização em qualquer ambiente. E engajar a criança, né? E Malu foi minha cobaia no método, né? Assim, já apliquei com outros clientes, assim, é impressionante como muda, né? Realmente trazendo todo esse engajamento para a criança, do porquê que ela vai organizar, porque você tem que mostrar, igual para o cliente, você tem que mostrar o benefício. Por quê? Para a criança, você também tem que mostrar o porquê. Então, você usa um brinquedo sumiu, mas você guardou no lugar certo? Então, ela começa a perceber que se ela se importa, isso, gente, é um aprendizado para a vida inteira. De você cuidar das suas coisas, de você saber que... De organização para a vida, assim... Organização se ensina, tá? E se aprende em qualquer... Assim, eu já peguei mini clientes que eram um caos. Depois do método, entrou. Nossa, que legal. E deu tudo certo, sabe?
Não é a Malu, é filha da Carol, é uma mini Carol. Não. Assim, apliquei fora também da minha bolha de organização e funcionou. Ai, que legal isso. Muito bom. Você ensina para adulto também? Obrigada. Ensina para mim? Tô brincando. Acaba que o Método Fofo, ele vem com e-book, né? Então, uma das coisas que eu falo é que você tem que ser exemplo. Não adianta, sabe? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, você tem que ser exemplo. Não adianta você pedir organização no quarto. Se o seu quarto é o caos. Então, você tem que se... E eu acho muito legal isso no filho também, que traz pra gente, que a gente evolui e a gente cresce porque a gente quer ser exemplo. Então, a possibilidade que o filho traz da gente é se tornar uma pessoa melhor. Então, se você não é, que você se torne pelo seu filho. Então, sim, você pode usar o método para você também. Legal. Não, mas foi só uma brincadeira, mas eu entendo. Não, mas eu achei muito legal, assim, gostei muito. Eu não sei se tá gerando em você essa sensação, mas eu tô doida pra entrar no seu Instagram pra ver esses projetos, porque eu tô curiosa pra ver o Método Fofo aplicado, não tá? Eu gostaria de ver. E acaba não necessariamente só em ambiente residencial, né? Eu fiz agora um projeto de uma sala de terapia ocupacional. Terapia ocupacional mexe com muitos brinquedos, muitos elementos, porque ele trabalha, eu nem sabia, né? Eu aprendi lá, questões sensoriais da criança. Então, tudo que envolve tato, então, assim, é uma infinidade de brinquedos. Então, era um caos a sala, porque realmente não tinha uma metodologia ali de organização e nenhum ambiente adequado. Então, a gente criou até o último post é esse projeto. Então, você pode ver. Ai, que legal, gente. Que bacana. Muito, muito legal, Carol. Né? Muito rico. Legal. Assim, você fala muito bem, menina. Você precisa dar aula, mentoria, ajudar esses arquitetos perdidos. Não, sério. Você é incrível, menina. Tô encantada, assim, com você. O Método Fofo. Somos fofas. Carol, realmente nosso tempo acabou, né? Mas assim, nós amamos a sua presença, de verdade. Também amei. Foi muito super legal. Presente. Foi muito legal. Agradecer a Patrícia, né? Que nos deu ela de presente de aniversário. Amamos o presente. O aniversário é seu, mas a gente quer receber o presente. Você quer falar alguma coisa do seu escritório? Falar com o pessoal para te seguir? Fazer algum agradecimento? Não, eu queria agradecer muito vocês. Queria agradecer a Paty também, que nos conectou. Então, me segue para vocês verem mais meus projetos. E é isso, se você quer um ambiente ali acolhedor para todas as idades, não só para criança também, o idoso também precisa de cuidados, né? Especiais, a gente olhar para todo mundo e olhar para sua casa como uma forma especial, né? Porque você, sua família é única, sua casa é única, então o seu lar também tem que ser único. Isso. Qual o seu arroba? Zine.arquitetura. Zine.arquitetura. Carol, foi maravilhoso, de verdade. Eu Foi amei. incrível. Amei, já tô na fila, caso abra um curso, você avisa, porque a gente é dessas, né? A gente faz o curso de todo mundo que vem aqui, tá? Fazemos mesmo. Não é mentira. E vocês que estão, né, com a gente até agora, muito obrigada pela presença, né, por estar com a gente. Siga a gente, né, em todas as plataformas digitais, não é isso, Nath? Exatamente. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, de deixar sugestão. Comenta aqui, gente. Dá um alô ali pra Carol, pra gente. Dá uma moral pra gente, por favor. Carol, muito obrigada pela presença, tá? Você que ficou com a gente até agora, um beijo. Tchau. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.